Olá pessoal, o assunto do nosso vídeo de hoje é a respeito da quantidade de movimento ou momento linear. Quantidade de movimento é um produto vetorial, é a massa do corpo vezes a velocidade dele. Uma vez que essa velocidade é um vetor, eu tenho que ficar atento que à medida que um corpo sai da sua trajetória, imagine essa bolinha, ela está vindo daqui, e de repente, por algum motivo, alguma outra bolinha, por exemplo, bate nela e ela desvia da sua rota. A bolinha não quer sair daqui. Ó, então ela está vindo aqui e uma outra bolinha colide com ela. Se eu analisar apenas a quantidade de movimento desse aqui, é como se o meu dedo fosse o vetor velocidade. Então está vindo aqui, houve o choque, ela vai mudar. Mas não só na direção. Também pode diminuir a velocidade, né, ou aumentar a velocidade, quer dizer, ficar maior. Então, a quantidade de movimento que você tem que colocar na sua cabeça primeiro é uma grandeza vetorial, certo? Então, ela é a massa, que não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, e a velocidade, é o produto das duas. Sendo que, como é um vetor, qualquer alteração na direção, sentido ou intensidade vai provocar uma alteração na quantidade de movimento. No post que segue esse vídeo, vocês têm um exercício resolvido de uma bola de tênis jogada na parede e ela pergunta, né, a variação da quantidade de movimento. Quando eu falo em quantidade de movimento, impulso, que está tudo englobado no mesmo assunto, no mesmo estudo, eu preciso lembrar que é uma coisa vetorial. Esse vídeo era mais para que a gente pudesse conversar a respeito disso. Então, se eu tiver, só reprisando, se eu tiver uma bolinha vindo aqui nessa direção, como se o meu dedo fosse o vetor, à medida que, meu dedo é meio torto, né? À medida que a bolinha está vindo aqui e colide com outra, vai ocorrer uma alteração. Se eu analisar apenas a quantidade de movimento dessa bolinha, é uma coisa. Mas existe uma quantidade de movimento total que é, inclusive, relacionada à bolinha vermelha. Imagina que fosse uma colisão de frente. Fica mais fácil que assim eu fico todo torto. Olha só, eu tenho uma quantidade de movimento. Vamos supor, mesma massa, mesma velocidade, só que ao contrário. Essa colisão vai anular uma outra, não vai? Vai anular. Só que veja, qual que é a quantidade de movimento antes? Menos, mais, anula. Como ela tinha a mesma massa e a mesma velocidade, anulou. Agora, se eu tiver, por exemplo, inclinado, aí vocês vão ver no post como que você vai resolver isso. Vai envolver decomposição de vetor, então fica atento. A dica principal é: quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, por conta da sua velocidade. Até o próximo.